Olá, tudo bem? Estou preparando aqui um vídeo para vocês conseguirem fazer a atividade 14, que é criar uma tabela de venda de veículos, tá? Então, lá na atividade vocês têm o arquivo para baixar, a planilha para baixar, que é essa que está sendo mostrada na tela aí. Onde ela tem duas guias, a base de dados e a de vendas, tá? Então, essa aqui é o objetivo principal da atividade, criar uma tabela de vendas, onde eu vou botar a data, o vendedor, a montadora que o veículo que ele vendeu pertence a qual montadora, qual é o país dessa montadora, qual é o valor do veículo e qual é a comissão que ele vai ganhar com esta venda, tá? Então, quando eu escolher a montadora, a relação de veículos tem que ser desta montadora. O país desta montadora, o valor do veículo que ele escolheu da lista. Então, a validação de dado aqui, ela será dinâmica, porque conforme a escolha da montadora, vai ser a escolha do carro. Conforme a escolha do carro, vai ser o valor desse carro, tá? E a comissão vai ser baseada no intervalo lá definido dos valores mínimos para determinada comissão, tá bem? Então serão dois vídeos, tá? Um para eu organizar a base de dados e o outro vídeo para eu montar essa planilha aqui, tá? Se eu fizer as duas juntas vai ficar uma coisa muito grande. Então, nós vamos primeiro preparar esta planilha aqui, esta guia, que chamamos de base de dados, e depois a gente vai para a venda efetivamente, tá? Onde a gente vai usar muitos recursos, tá bom? Então, aqui vocês têm todos os vendedores, tá? Todos os países que tem concessionária, todos não. Escolhi um intervalo, tá? Uma faixa só. Não tem como botar todos, senão fica muito comprido. Algumas montadoras e os países a que essas montadoras pertencem. E aí eu tenho aqui as montadoras que estão aqui relacionadas, tá? Que é esse intervalo aqui, ó, que são essas matrizes, que são as matrizes das montadoras, tá? Aqui eu tenho a matriz da comissão e aqui eu tenho a matriz dos países da montadora, aqui eu tenho a relação dos países e aqui eu tenho a relação dos vendedores, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso organizar esses dados agora, para quando eu for lá criar a minha tabela de venda de veículos, eu ter a minha vida facilitada, tá? Então eu vou criar agora aqui a estrutura necessária para construir a tabela de vendas. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é ordenar as minhas matrizes. Eu, antes de transformar as minhas matrizes em uma tabela, para poder criar as minhas listas, eu vou organizar primeiro as minhas matrizes, tá? Eu vou colocá-las em ordem, tá? Os veículos eu vou colocar do mais barato ao mais caro e os outros eu vou botar em ordem alfabética, tá? Por exemplo, aqui, ó, os vendedores eu vou colocar em ordem alfabética. Como eu não quero que ele estabeleça esse valor lá no filtro da tabela, eu vou fazer isso fora da tabela. Que daí quando eu converter a tabela, as informações já estarão ordenadas e ele não vai filtrar nada e vai facilitar, inclusive, o processamento. Ele vai demorar menos organizando as coisas, tá? Então aqui eu vou selecionar o intervalo e vou pedir para ele classificar. Nós já vimos isso. Agora eu vou classificar de A a Z, porque é o nome. Mas eu não quero expandir nada. Eu só quero essa coluna, tá? Então continua sem a seleção. Para alguns eu vou dizer para ele não expandir. Para outros casos eu vou dizer para ele expandir. Nós já veremos quais são eles. Então aqui agora os países, ó, a mesma coisa. Eu vou pedir para ele classificar sem expandir, tá? Não expande nada. Aqui, eu quero agora colocar a montadora em ordem alfabética, de A a Z, mas eu quero também que o país acompanhe a montadora, porque se não acompanhar, eu vou trocar o país das montadoras, tá? Então, nessa situação aqui, eu quero de A a Z e que ele expanda a seleção para a coluna do lado. E ele fez. Aqui a comissão, ó, eu já fiz na ordem, então eu não preciso mexer. Aqui já está pronto. Mas aqui, ó,
Agora eu quero fazer pelo valor, eu quero do menor para o maior. Então eu vou ter que selecionar e fazer isso. Aqui já está, tá? Ele já está em ordem, mas igual eu vou fazer. Então do menor para o maior. É para expandir? É para expandir, porque se eu não expandir para os veículos, eu vou trocar o preço dos veículos, tá? Então ele precisa expandir. Então para todas as... Olha lá, ó. O 750 pela ordem vai para o último da fila aqui. E é o arriso 5. Então vamos lá. Classificar do menor para maior e eu quero expandir. Olha lá. Ele acertou. Arriso 5, 750. Aqui é a mesma coisa. Então, neste caso, eu tenho que expandir a minha ordenação. Senão, eu bagunço tudo. E é justamente o que eu não quero. Eu estou... Na verdade, aqui é... organizando os meus dados. Então, classificar do menor para o maior e sempre expandindo. Então, é só ter a paciência de primeiro fazer a organização antes de converter. Ah, mas não tem o filtro lá que faz isso? Tem. Mas toda vez que eu ligar, abrir o Excel e abrir a planilha, ele vai fazer esse processamento. Então é mais coisa que ele vai fazer desnecessariamente. Então eu já ordeno aqui, que ele faz uma única vez e não faz mais. Tá? Por isso que a gente deve organizar antes a base de dados. Pronto, estão todos organizados, todos em ordem. As concessionárias, as montadoras, desculpa, estão ordenadas do menor ao maior valor, do carro mais barato para o carro mais caro. Os demais estão em ordem alfabética, tá bem? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que criar as minhas tabelas, tá? Porque aqui só tem matriz, olha lá. Eu não tenho uma tabela criada, eu não tenho uma lista, tá tudo zerado. Então, a partir daqui agora, eu tenho que construir as minhas tabelas, transformar essa matriz em uma tabela. Então, vamos lá. Selecionar a matriz, inserir tabela. Só que repare que, aqui ó, tabela, desculpa. Aqui ó, tabela, Ctrl Alt T. Então é uma tecla de atalho. Olha, que eu tenho que estar vindo toda hora aqui fazendo isso, né? Olha o que eu vou fazer. Seleciona, Ctrl Alt T e dou um Enter. Porque já está marcado aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho. É o que eu quero. Então, dou um Enter. E aí eu faço isso para todo mundo. Ctrl Alt T. O que eu fiz? Eu só dou um Enter. Ctrl Alt T. Opa, peguei a mais aqui. Esse aqui é o certo. Ctrl Alt T e Enter. E agora eu vou passar para as montadoras. A mesma coisa. Seleciona tudo, Ctrl Alt T e dá um Enter. Ctrl Alt T. E assim eu vou transformando as minhas matrizes em uma tabela. Como ele já está pegando aqui que os valores do cabeçalho existem, ele já está até marcando para mim, tá? E transformando a primeira linha da minha seleção, do meu intervalo selecionado, em um cabeçalho. Aqui é simplesmente paciência. Não tem muito o que fazer. Vocês vão ter que fazer isso aí, tá? Essa etapa aqui, eu diria que é a mais importante. A organização das informações. Pronto. Minhas tabelas estão todas criadas, tá? Mas veja bem, ó, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Eu ainda não vou renomear as minhas tabelas. Eu preciso renomear, tá? Eu preciso dar um nome significativo às minhas tabelas. Mas eu ainda não vou fazer isso. E já explico por quê. Porque agora eu preciso ordenar aqui, colocar a numeração automática das minhas tabelas. Então, como é que a gente faz a numeração automática? Vou dar um zoomzinho aqui. Então, é igual a lim,
abre, fecha parênteses, menos o lim de quem? Do cabeçalho. Do campo do cabeçalho. Desta coluna, que é o it. Quando eu fizer isso, ó, ele já fez a numeração quando eu der, e a partir daí essa numeração acompanha a minha tabela, seja para onde ela for. Então, o que aconteceu agora aqui? Ó? Reparem que eu vou ter que fazer isso em todas as 16 tabelas que eu acabei criando. Eu não vou ficar clicando igual lim, digitando. Então eu vou copiar. Porque em todas elas, o que vai mudar? Em vez de ser tabela 1, vai ser tabela 2, tabela 3. Então é só trocar aquele númerozinho ali. 1, 2, 3. Então, é muito menos coisa que eu tenho que fazer. Então eu dou Ctrl C para copiar. Venho aqui, dou Ctrl V. Primeiro eu vou abrir aqui a guia design, tá? Para ele me mostrar, ó, o nome da tabela e eu não me perder na hora de colocar um número, tá? Então quando eu clico em design, ó, já está aparecendo lá. Agora aqui, ó, vou dar o Ctrl V. Olha lá, ó, não é mais tabela 1, agora é tabela 2. E aí funciona. Por que está funcionando? Porque, ó, todo comando é igual. O nome do campo é it. Também está no cabeçalho. O que muda? A tabela. Tá? Então, o que é essa aqui? Agora é a tabela 3. Então, lá, Ctrl V está a tabela 1. Eu venho aqui e troco para a tabela 3. E aí, mando copiar para os demais. E ele faz. Agora, aqui é a tabela 4. Vou lá e troco. Tabela 4. Eu nem preciso olhar para baixo, porque eu sei que ele fez. Aqui agora é a tabela 5. Ó, eu venho aqui, sempre verifico lá, antes de digitar. E essa aqui, então, é a tabela 6. Está lá a tabela 6. Depois que eu fizer isso, aí então, eu vou renomear as minhas tabelas, tá? Porque tabela 1, 2, 3, 4 não significa nada para mim, tá? Eu vou ter que ir até a tabela para saber o que ela é. Então, aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a tabela 7. Isso aqui eu só faço uma vez, depois não faço mais, né? Então tá pronto. Essa aqui é a tabela 8. Vamos lá, tabela 8. Essa aqui, tabela 9. Essa aqui é a tabela 10. Então essa aqui não tem que apagar nada, só tem que acrescentar um zero ali. Aqui é a tabela 11. Mesma coisa, acrescenta só um. Eu acabei apertando o meu touchpad aqui. Aqui agora é a 12. 12. Esta aqui é a 13. Então vejo que facilita a vida. Quando a gente cria um padrão de construção, é barbadinha a gente construir as coisas, tá? O problema é quando a gente não estabelece um padrão. Aí a gente passa trabalho. Essa aqui é a 14. Imagina eu ter que digitar lim, abre, fecha, menos lim do cabeçalho. Ninguém merece, né? Essa aqui é a 15. Então, falta só a 16. E aí tá feito. Todo mundo de acordo. Então, estão aí, ó, todas elas com a numeração, tá? Ok. Então, o que eu preciso fazer agora? Renomear as minhas tabelas. Eu tenho que dar um nome significativo para cada uma delas. Um nome tem que me dar a indicação qual é o conteúdo da tabela. Fechou? Então, essa tabela aqui é de vendedores. Qual é o nome que eu vou dar então para a tabela? Tabela vendedores. Tá? Então eu tenho que ir lá, clico na tabela, vou no menu design, que daí vai aparecer lá a opção de nome da tabela. E aqui então eu vou chamar de vendedor. Tá? Vendedor.
Tá? Vamos deixar o vendedor de lado, tá bom? Serve para todo mundo. Então, tabela vendedor. Essa aqui é a tabela país. Observe o seguinte, tabela país. Tabela país. Essa daqui é a tabela país? Não, essa aqui é a tabela montadora. Mas ela tem um campo país. Fechou? Tem um campo país. Mas esse país eu estou tirando de onde? Dessa lista aqui. Então, depois que eu transformar isso aqui em uma tabela, olha o que aconteceu aqui. Tem 13, ó. O que aconteceu? Eu botei mais uma linha. Como é que eu resolvo isso? Simples, ó. Vem aqui, ó. No cantinho de controle do tamanho da tabela. E aqui eu simplesmente vou excluir. Tá? Tá resolvido. Que tabela é essa daqui? É a tabela 3. Mas é a tabela das montadoras. Então, tabela 3, tabela montadora. E aqui é a tabela da comissão. Não é a tabela dos valores da comissão, é a tabela da comissão, porque eu não vou usar o valor. O valor me dá referência para saber a comissão. Então, carros até 10 mil reais é 1%. Carros de 10 mil e 1 centavo até 100 mil é 3%. Tá? E assim sucessivamente. Então, essa aqui é a tabela de comissão, não é a tabela de valor da comissão. Tabela comissão. Comissão. Aqui é a tabela de quem? Da montadora Hyundai ou Hyundai. Tabela Hyundai ou Hyundai. Essa aqui é da Chery. Então, tabela Chery. Mas eu não teria que botar a montadora Chery? Desnecessário. Não precisa botar a montadora. Tá? Já vamos entender por que eu não vou botar a montadora. Porque a montadora é Audi. Eu não vou criar um nome montadora Audi. Já sei que está aqui, ó, que é uma montadora, tá? Então, aqui é o Hyundai, aqui é a Chery, aqui é a Suzuki. Suzuki. Aqui é BMW. Então, estou renomeando as tabelas. Tabela BMW. Tabela Ford. Tabela Ford. Veja que eu estou usando o nome da tabela, o mesmo nome da montadora, porque vai facilitar bastante para o entendimento saber o conteúdo da tabela. Então, tabela Chevrolet. Peraí que faltou o seu aí. Chevrolet. Aqui é a tabela Audi. Aqui é a tabela Mercedes. Aqui é a tabela Honda. Tabela Nissan. Opa. Ó, botei um I maiúsculo também, é só vir aqui e pronto. Neste caso aqui ele ajusta, lá no nome não. No nome, para alterar o nome já entrado, eu dou Ctrl Z em seguida, ou eu vou lá no menu Fórmula, gerenciar nomes e modifico, tá? Tabela não, o que eu botar lá ele vai aceitar. Então aqui é a tabela Renault. Ó, Nissan, eu tinha posto I maiúsculo, tá lá, minúsculo. Então ele acertou, tá? E aqui a tabela Toyota. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer as minhas listas, tá bem? Então, porque eu só posso fazer validação de lado com listas, né? Ou intervalo da minha tabela. Então, mas se eu tenho já a lista, é só memorizar a lista e tá pronto. Então, aqui é a lista vendedor. Selecionou, ó. Reparem que o cursor está um pouquinho acima da área do cabeçalho. Então, ele fez a seta para baixo. Então, agora eu venho na caixa de nome. Eu não preciso mais ir lá no design, tá? Eu não preciso mais mexer aqui. Eu tenho que ir agora aqui na caixa de nome e atribuir um nome. O nome da lista. Então, eu vou chamar de L vendedor. L vendedor. Essa aqui é L país. Observe aqui, ó. L país. L país. Essa lista quem é? Esta lista aqui é a L montadora.
E esta lista aqui, ó, esse campo país, eu posso dar um nome de L país? Eu não posso, porque eu já dei lá na tabela de país. Que tabela é essa aqui? A tabela da montadora. Então, esse aqui é o país da montadora. Então, eu não posso chamar de L país, porque já existe. Então, eu vou chamar de L país montadora. Fechou? E agora bate. Essa aqui, eu preciso do valor que estabelece o tipo de comissão, a porcentagem de comissão? Não, eu preciso só da comissão. Então, mas eu vou fazer a busca no valor. Então eu tenho que criar uma lista por valor da comissão e uma lista para a comissão. Vocês vão entender isso aqui perfeitamente quando a gente construir a tabela lá, onde a gente for definir, ou melhor, buscar a porcentagem baseada no valor do carro, tá? Então, aqui eu já fiz, né? L país montadora. Já fiz, vamos checar. L país montadora. Então, aqui é L valor comissão. L valor comissão. E aqui é L comissão. Aqui, eu preciso dessa lista aqui? Ah, eu preciso. Porque se eu escolher a Hyundai, ele tem que me mostrar esses carros da Hyundai. E mais, ele tem que buscar também o valor do Hyundai. Então aqui essa lista chama-se Hyundai. Lista Hyundai ou Hyundai. E aqui é o lista valor Hyundai. Lista valor Hyundai. Ah, mas eu preciso criar? Sim, eu preciso criar essa lista aqui. Porque ele tem que buscar o carro e saber qual é o valor do carro. Em cima desse valor, ele vai calcular a porcentagem da comissão. Então, eu tenho que criar uma lista para cada um desses dois campos de cada uma das tabelas das montadoras, tá? Então, essa aqui é a lista sharing. E isso aqui é lista valor sharing. Lista valor sharing. Aqui é lista Suzuki. Não esqueçam de dar um enter, tá? Digita e dá um enter. Esse aqui é lista valor Suzuki. Aqui é a lista BMW. E aqui é a lista valor BMW. Aqui é a lista Ford. Opa. Lista Ford. Aqui é a lista valor Ford. Lista valor Ford. Aqui agora o Chevrolet. Lista Chevrolet. E lista valor Chevrolet. Aqui é L Audi. L Audi. E aqui é lista valor Audi. Aqui é L Mercedes. E aqui é L valor Mercedes. Aqui é L Honda. E aqui é L valor Honda. Aqui é Nissan. Então, L Nissan. Olha lá, de novo. I maiúsculo. E aqui é L valor Nissan.
Aqui é L Renault. Aqui é L valor Renault. Renault. Aqui é L Toyota. E aqui é L valor Toyota. Pronto. Os nomes já estão definidos, tá? Os nomes das minhas listas estão todos aqui agora e eu encontro eles todinhos aqui na caixa de nome, tá? E eu encontro também lá no menu Fórmulas, Gerenciar Nomes, e aqui eu tenho todos eles, ó, a quem eles pertencem e onde estão, tá bem? O que eu preciso agora ajustar aqui para finalizar a organização da minha base de dados? Bom, aqui eu tenho os países, e aqui eu tenho os países de cada uma delas. Então, esses países só podem existir se estiverem aqui nessa lista. Então, agora eu tenho que transformar essa lista aqui em uma validação de dados. Ou seja, quando eu acrescentar uma nova montadora, o país dessa montadora obrigatoriamente tem que estar na lista dos países. Se ela não está, eu tenho que acrescentar, tá bem? Botei uma outra montadora de um outro país, eu tenho que acrescentar o país para depois então poder acrescentar a montadora. Como é que eu faço isso? Validação de dados. Então, dados, validação de dados, tá? Então, eu vou validar esses dados. É qualquer valor? Não, é um valor de uma lista. E que lista é esta? Igual a L país. Por quê? Só pode ser um país válido, que está nessa lista aqui, ó. Tá? Se está nessa lista, eu consigo associar. Então, quando eu der OK, mudou alguma coisa aqui na organização da minha tabela? Absolutamente nada. Só que agora eu tenho uma validação. Tá? Coisa que antes eu não tinha. Bem? Antes era só assim, ó. Era o valor e o valor. Agora aqui não. Agora tem uma validação. Fechou? Então, esta planilha aqui, ela está pronta. Esta planilha, sim, esta guia, tá? Então, a minha base de dados, ela está prontinha, tá? Pronta para quê? Para eu agora começar a organizar a minha tabela de vendas. Onde eu vou escolher o vendedor, eu vou inserir a data em que ele vendeu o carro, eu vou escolher a montadora, e aí vai mostrar a lista de carros desta montadora. E automaticamente ele vai buscar o valor deste veículo, desta montadora. E em cima disso, desse valor, ele vai buscar lá na tabela das comissões qual é a comissão referente a essa venda. E aí vai calcular a comissão do vendedor. Tá? Fechou? Então, esse é o sentido. O que eu estou olhando aqui? Ó? Que eu preciso fazer alguns ajustes aqui, ó, em função que eu fui diminuindo, ó. Aqui tá, ó, não tá aparecendo, é 1.200.000, acho que é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar para que não tenha mais esse problema. Então, seleciona essa coluna, pressiona o Ctrl, seleciona esta e essa, ó. Onde é que eu estou dando clique? Lá no cabeçalho da coluna, tá? Não é no cabeçalho da tabela, é da coluna. E aí eu só dou uma arredadinha aqui, ó, o suficiente para mostrar o valor, ó. Vou até ali. Feito isso, tá pronto. Não precisa fazer mais nada. Tá bem? Então essa parte aqui está pronta. Para eu não perder, eu vou dar um salvar aqui. E aí eu já tenho meio caminho andado. Agora eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou começar um novo, mostrando para vocês como organizar agora a tabela de vendas, que é esta etapa aqui. Tá bem? Até daqui a pouco.